Leitura das correspondências. Convite. A Escola Municipal Francelino Nunes de Paula e os concluintes dos 5º e 9º ano e 6º semestre da EJA têm o prazer de convidá-los para a nossa formatura, que se realizará no dia 10 de 12 de 2019. Local, Espaço Fernandes, horário 19h30 horas. Só presidente. Apresentação e votação de projetos de leis por balancetes. Está sendo apresentado por parte do vereador Altaídes os projetos de decreto legislativo número 02, 3, 4 e 5. O 2 dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão lisonense ao senhor Juliano Luiz e da outras providências. O 3, também do vereador Altaídes, que dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão lisonense ao senhor Sebastião Pereira Damas. O 4, que dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão lisonense à ilustríssima senhora Zélia Maria da Conceição Tiago. E o 5, que dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão lisonense à ilustríssima senhora Terezinha Maria da Silva Domingos. Então, os projetos eles seguem para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. O vereador vai comentar agora, depois? Não, depois não. Passa a presidência. Comissão. E foi encaminhado por parte do Poder Executivo o ofício referente ao projeto de lei número 14. Vou fazer a leitura do ofício para que o plenário possa decidir. Ofício número 552, de 2 de dezembro de 2019. Senhor presidente, o prefeito do município de Orizona, Dr. Joaquim Augusto Marçal, vem à presença de Vossa Excelência para solicitar a retirada do projeto de lei número 14, que dispõe sobre a autorização ao município de Orizona para realizar concessão de uso de bens públicos mediante processo licitatório e dar outras providências, para reencaminhamento de um novo projeto de lei com as alterações necessárias. Sendo só para o momento, reiteramos votos de consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, prefeito municipal. Aí ele já encaminha a matéria, em seguida com o ofício número 553, de 2 de dezembro de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à consideração da Augusta Câmara Municipal, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 14, em anexo, é o mesmo projeto, que dispõe sobre a autorização ao município de Orizona para realizar concessão de uso de bens públicos mediante processo licitatório e da outras providências. Nada mais havendo a tratar no momento, na oportunidade reiteramos elevada consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, prefeito municipal. Então, esse projeto, ele já se encontrava nas comissões Constituição, Justiça e Redação e também Finanças e Orçamento. Então, ele foi pedido a retirada e já houve o encaminho de um novo projeto. Então, o projeto continua na comissão para que seja analisado e emitido o parecer. Só para explicar para os presentes também, só para lembrar aqui, né, na questão, esse projeto é aquele que foi apresentado semana passada. Quando a gente viu e foi questionar o Realino, nele faltava o edifício, né? No caso o prédio lá da UBM, e lá só se tratava dos maquinários, e aí quando foi dos equipamentos, e quando foi falado, eles pediram que iam incluir e modificar, né? O projeto, no caso não é nem modificar, no caso era só acrescentar essa questão do imóvel. Eu até já li ele aqui hoje, e pelo jeito, até então, também já consta nele lá também, né, alguns dos documentos que foram questionados aqui, inclusive na questão do que se já tinha sido prestado conta na Caixa, etc. Eu já vi também, apesar que a comissão vai avaliar, a gente já olhou que consta lá os que foram solicitados e eles vão ver lá que já está tudo regulamentado, inclusive para que eles fizessem na época o termo de concessão, ele já deveria já estar concluído, né? E lá vai estar tudo explicado lá e a comissão vai analisar, só para deixar bem claro o motivo pelo qual o Poder
aconteceu isso? Está fazendo simplesmente uma substituição. Substituição e o outro acrescentação, mas também ele mandou também alguns documentos que não estavam no projeto inicial. Então, continuando neste expediente, consta na pauta da ordem para a apresentação o projeto de lei número 15, datado de 18 de novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para a alienação de bens imóveis do município de Orizona e dá outras providências. Vou fazer a leitura do ofício que encaminhou a matéria. Ofício número 519, de 18 de novembro de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à consideração da Augusta Câmara Municipal de Orizona, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 15, em anexo, que dispõe sobre a autorização para a alienação de bens imóveis do município de Orizona e dá outras providências. Nada mais havendo a tratar no momento, a oportunidade reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, prefeito municipal. No caso, Parece que o Neto veio para pois apresentar. o Neto, acho que já poderia apresentar agora, porque tem outros projetos, mas já que já foi apresentado, convido o Neto aqui para tirar qualquer dúvida que venha a ter, né? Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente. Esse projeto, ele vem para alienar, na verdade, é fazer a regularização fundiária dos imóveis que estão ocupados por indústrias, comércio no nosso município. E esse dinheiro, como bem explicado, está aí, a destinação final, tem até, a gente teve cuidado de arrumar as prioridades para a pavimentação urbana da Avenida 105, que é a avenida que sai para BB, lá no setor Bela Vista. Recapeamento asfalto com drenagem na Avenida 7 de Setembro, que vocês, até por prazo, tem uma emenda que agora foi direcionada para o bairro Santa Luzia, que era para asfaltar a Avenida 7 de Setembro. Mas a Caixa negou esse direcionamento dessa verba por não ter a drenagem pluvial da mesma. Então, a gente direcionou esse recurso para o bairro Santa Luzia, para dar andamento ao projeto. E agora, esse projeto tem a intenção de fazer a malha pluvial da Avenida 7 de Setembro e também a reconstrução da galeria de águas pluviais ali da rua Edmundo Marinho, que é acima do country, que é de conhecimento de todos, que lá está em péssimo estado de conservação a via por não suportar a água pluvial que desce Deus dá do trevo e vem arrastando tudo ali perto do country. Então o intuito é que esses imóveis que estão em uso de terceiros, que eles sejam, dada a destinação correta, que eles sejam alienados e que o dinheiro seja revestido à municipalidade, ao bem comum da população de Orizona. E não, inclusive, somente a um empresário que está usufruindo desse bem público. Se tiver algum questionamento? No momento eu passo a palavra para o vereador quiser fazer alguma pergunta ao Realinho, no momento oportuno. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de dar uma pré-analisada nesse projeto, que na verdade ele já estava na Câmara já, né? E da minha parte, eu acho que eu tirei as conclusões, aí vai depender das comissões de analisar, né? E eventuais questionamentos vamos fazer diretamente para o senhor, né? Alguém quer fazer uso? Só a título de esclarecimento aqui, Alina, é lógico que a gente fala da venda dos lotes, né, no projeto. E é sabido de todos que nesses lotes, em algum deles, tem edificações. A minha pergunta, por você fazer parte dos membros de avaliação dos imóveis, talvez você possa me responder.
E a gente vê aqui que tem alguns aqui que tem um valor um pouco mais, né, altos. Essa avaliação foi feita, depois eu explico por que a minha pergunta. Ela foi feita somente do lote ou também baseado no que está hoje dentro do lote? Não, só o lote. A área construída é do empresário, né? Assim, Isso aí, o cálculo, né, tem a diferença, só 2 imóveis que é na Cinelândia, os outros são preços, é na mesma região, preços são iguais. O que difere é pelo tamanho do imóvel, é metro quadrado. Então, conforme o tamanho do imóvel, aí dá a dilatação de preço, a diferença de preço é a área ocupada hoje pela empresa. outra pergunta é, porque eu vi aqui que tem uns lotes que são 1.900 metros, outros maiores, por isso que eu estou perguntando. É a área ocupada. A outra pergunta, assim, só por curiosidade aqui no caso, assim, se teve alguma conversa com os proprietários entre aspas, né? As pessoas que estão lá, se já teve alguma conversa no passado, se tem interesse deles, porque todo mundo sabe que quando se trata vamos dizer que não é uma invasão, porque me parece que, segundo eles, no passado, eles conversavam com os prefeitos, etc., davam as autorizações, mas nunca que legalizou, né? Então, assim, eles teriam direito, mas ao mesmo tempo não têm, né? Por isso que eu estou questionando. Porque me parece que alguns têm interesse de compra, outros não, até porque, às vezes, o preço hoje eles não teriam condições de estar comprando. E é sabido que quando a pessoa está lá, é mais complicado tirar, tem demanda, às vezes o cara perde até a vontade de comprar, sabendo que vai ter um problema lá. Aí a minha pergunta é essa, se a prefeitura já vai, quando for vendido, vai entregar esse lote para quem vier a comprar, que não for aquele que está lá já desapropriado, ou esse problema vai ficar com quem vai comprar? Esse projeto, na verdade, é uma recusação fundiária. É a Lei 13, vamos usar o instrumento da Lei 13.465, que diz que os lotes de patrimônio público que estão ocupados antes de 22 de dezembro de 2016 podem ser regularizados, vendidos ao ocupante que está. Só porque na nossa lei orgânica, também obedecendo, fala que a alienação precisa de autorização legislativa. A administração achou por bem, não feria usar os trâmites legais, né? Pedir autorização legislativa. Esse instrumento vai ser, primeiramente, não é leilão. Está avaliado, vai ter o decreto criando a comissão, e a comissão vai procurar novamente os empresários e fazer essa negociação. Aqui no artigo, aí como eu já procurei uns empresários, tem uns que está doidinho, tem imensa vontade, outros se manifestaram que não vai mexer com isso, que deixa quieto do jeito que está, e aqui eu não achei procurar aqui, mas tem um artigo que fala que se a pessoa não interessar, aí o imóvel vai ser destinado a leilão, na forma de licitação. Então, esse leilão... Mas isso aqui não consta no projeto, não. Esse pedaço aí. Tem. Que fala que se ele não interessar. Tem. Não, só estou perguntando. Assim. Como ele está chegando agora, a gente não lê completo. Tá, mas tem aqui. Aí, se a pessoa não interessar, aí vai ser pedida a reversão do terreno e vai para leilão. Aí o leilão é assim, se o cara tiver, aí é interesse, né? Se o cara sabe que está ocupado, ele vai comprar, é igual o leilão de imóvel da Caixa, o cara compra com o outro dentro e entra com a reintegração de costas, que é de ocupação. Acho que é até pertinente a pergunta. Não. Mas alguém quer fazer uso? É justamente isso, essa brecha da lei, Neto, eu acho que o viável mesmo é a negociação diretamente, né? Porque um leilão vai dar um questionamento jurídico grande, eu tenho essa impressão, sabe? Mesmo tendo posse no público, a pessoa que construiu lá, ela não construiu por invasão. Por favor.
Não, assim, eu acho que o meio mais viável é essa negociação direta aí com o ocupante lá, para evitar um questionamento jurídico. E a justiça sabe que é amorosa, né? Então, às vezes, a pessoa, mesmo no caso de protelar, às vezes tem interesse, mas como o caso de protelar a questão, o negócio. Não, Mas essa ação de reintegração de posse não teria que ser através da prefeitura, né? Porque o cara comprar, ele vai comprar na hora. Agora, o problema da posse, reintegração de posse, aquele que tinha posse. Né? isso a gente vai estudar os mecanismos. Primeiramente, isso aqui a gente está fazendo no intuito que os ocupantes vão querer fazer a regularização fundiária dos imóveis que estão. Tanto é que, por exemplo, a Boate Seleção, um prédio lá de 1.000 e tantos metros de área construída. O cara não vai querer perder e ter que arrancar um prédio daquele, porque o prédio daquele vale muito dinheiro do lugar que está. Tirando, derrubando, ele não vale nada. Né? Então, a pessoa, não só ele, por exemplo, o Gonçalo, o lá da Cachaça Mercedes, a gente acredita no primeiro tato, a pessoa fala assim, eu não tenho interesse, não vou. A hora que ele vê que tem uma lei falando que se ele não resolver que esse imóvel, o município está pedindo um imóvel para reverter em bem da comunidade, ele vai mudar de postura. A cidade é pequena, a gente conhece todo mundo que está lá dá conta de pagar o terreno. Eu estou vendo aqui, né? Artigo Realmente 1º, aqui né? fala, o artigo 1º já fala. Assim, só para título de curiosidade também, como se trata aqui, por exemplo, de um valor razoável, que esse de 310 mil reais aqui, que é o de 1.939 metros. Acredito que deve ser um daqueles 3 lá, que são os maiores, né? Só para título de como se trata aqui, que você colocou, manifestar os desinteresse, tal, etc., modalidade do leilão. Supondo que essa pessoa que está lá nisso não queira comprar na hora do leilão, não tem interesse, né? Assim, ninguém foi interessado. Ele é repetido no leilão depois, ou pode depois negociar diretamente, haja visto que nós autorizou a alienação. Dele chegar lá, por exemplo, não, dou 250, um exemplo, vai ter uma negociação diretamente, até porque ele está lá, ou vai ser para qualquer um, como que funciona? Só para a gente ter... A autorização legislativa não oferece essa possibilidade de baixar de o preço. negociação, por isso que eu estou perguntando, para ficar bem explicado. Aqui, nós já temos no artigo 3º a possibilidade de 6 pagamentos para o empresário. Se ele tiver pedir parcelamento, tem essa possibilidade de fazer 6 meses. Então, essa negociação, por exemplo, no primeiro momento, ele não conseguiu, não houve interesse, foi para o leilão, não deu certo, ele resolveu, pelo mesmo preço, vai ser negociado com ele. Não pode baixar o preço. Não, porque depois não tem, só em outro leilão. só em outro leilão. É porque a gente, preço, não tem autorização para negociação. Não sei esse pedaço de baixar, eu sabia que não. Talvez depois poderia ter uma negociação, porque a lei fundiária, eu não tenho ela aqui, né? Só está um número aqui, aí eu não sabe o que está especificando. Né? O vereador Carlos agora quer falar. A pergunta aqui, parcelamento. Você apresentou aí, o projeto apresenta a execução de algumas obras, certo? Então, beleza. Aí vai ser parcelado o pagamento. Esse dinheiro, como é que o município está se organizando, então, no caso aqui, para isso? Porque haja visto que esse dinheiro vai ficar depositado em uma conta, porque assim, estou falando uma situação, ou é difícil demais você arrumar uma empreiteira ou empreiteiras que executem esse serviço aí parcelado em até 6 parcelas, haja visto que nós vamos entrar para o último ano de gestão da atual administração. Então tem toda essa, você sabe como é que funciona a coisa pública, que a gente não precisa de ficar tapando só com a peneira. Como é que está sendo pensada essa equação? Vai ser criada, como está explícito no projeto também, uma conta específica para esse dinheiro ser depositado, vai ser depositado em uma conta específica. E aí, sendo feito o parcelamento, o dinheiro vai tudo para a mesma conta.
Não significa, por exemplo, é assim, entrou o dinheiro, vai fazer as prioridades. E vamos fazendo. Quer dizer, não vai iniciar as obras tudo no mesmo dia, Não, porque para tanto dinheiro não daria, né? Então vai ser assim, tem alecado as prioridades. Primeiro, dinheiro entrou, arrecadou dinheiro suficiente para fazer a avenida lá da saída da BB, da Boa Vista, lá avenida 105, vai ser contratada a empresa, será feito, já visto que vai ter o parcelamento, a gente sabe da destinação do dinheiro, que dia que o dinheiro vai entrar, já combina com a empresa. Fez 2 pagamentos, resolveu lá. No terceiro pagamento é a avenida 7 de setembro. Abre uma licitação com 30/60, né? Esse é o cronograma de execução. Foram elencadas prioridades, esse dinheiro vai ser depositado na mesma conta e vai ser executada a obra conforme a capacidade do caixa de pagamento. Essa também era a minha pergunta que eu ia fazer para ele saber, né? Que a Marie que ia ter, né? Entre a empresa e também, né, o poder público. Já que você questionou, comentou sobre as prioridades, por um acaso você já tem um valor determinado, um valor já orçado ou feito algum projeto naquela avenida, o que gastaria para fazer esse projeto? Tem, nós fizemos. Essa construção, com a arborização aqui, etc. Não trouxe aqui em mãos, não está aqui, mas foi feito, a engenheira fez o levantamento para asfaltamento da rua, da via, lá da 105, com a urbanização dela, com calçada, com tudo, e foi feito. Porque ele também com certeza vai ter uma galeria, alguma coisa, senão a água de baixo ali vai. Se não asfaltar, principalmente se não asfaltar em cima. Tem tudo isso, tem tudo isso arrumadinho. A minha pergunta é por que a gente fazendo a grosso modo aqui um levantamento, parece que eu cheguei aqui a 1.400.000 e pouco, se não me engano. 76. 76, 78, qualquer coisa. Isso. E a gente sabe que uma obra ali é uma obra que tem que ser uma coisa bem feita, a gente sabe disso, com calçadas, etc. É uma coisa que fica cara, né? Talvez pode sobrar e pode até faltar disso aí, porque a gente está questionando. Foi feito um levantamento, tudo já está. Depois, se possível, também para endossar o projeto, era até bom vocês, se possível, vou passar o que seria esse projeto e quanto custaria, até para fundamentar um pouco mais. Veio para fazer a Avenida 7 de Setembro, foi quanto? 1.800 mil? Foi quanto? Quanto que era, Júlio? A verba foi desse. Foi falado, era 800. 600 mil. Pois é, e era insuficiente, né? Não é assim que funciona. Porque a obra era para pavimentação asfalto. Não dá para fazer a pavimentação asfalto, entendeu? Pois é, isso aqui eu vi a associação do Renato. 1.476 mil, se vender 100% desses imóveis, eu acho que não dá para fazer nem na Dona Baia lá. Pelo que eu imagino, pela extensão, pela tipo de coisa. E não sei, de repente. E tem que vender 100%, que não é fácil. Inclusive aquele outro leilão vendeu só um lote dos autorizados, parece, né, que não foi feita a prestação de conta, a gente não tem certeza de afirmar, mas parece que vendeu só um lote daqueles. Então, nós estamos trabalhando com 100% da venda aqui, ó. E à vista. À vista não, 6 parcelas. Então sem problema de pagamento, né? É um negócio bem justo para a programação. Acho que tem que ter um recurso próprio extra aí. Já que tocou no assunto, que não tem um pouco, tem a ver, mas não tem nada a ver, só para tirar uma dúvida aqui, que eu acho que depois ia ser feita essa pergunta. Aqui foi questionado, foi falado por vocês, que na questão da Avenida 7 de Setembro, exatamente nessa verba aí dos 600, 800 mil que tinha falado aqui, no Baldino, é isso mesmo, né, que foi falado. E aí, como a Caixa questionou a subleito lá, etc., que tinha que fazer uma coisa, e realmente aqui você brincava com mais carne do que o que vai por cima, né? Aí a minha pergunta é o seguinte, ela foi relocada para o Santa Luzia, segundo o que foi informado por vocês da prefeitura. Lá pode ser feito sem as galerias, porque até onde eu sei, eu acho que lá não tem. Isso não é comigo, mas se for direcionar, não, já teve a vistoria da Caixa, o engenheiro da Caixa veio, acompanhou a engenheira da prefeitura e
deu ok para se fazer lá. Coisa boa, né? Só para tirar essa Não. dúvida, assim, né? Mas alguém quer O movimento fazer. de água é bem menos, né? Por causa da avenida, né? Mas alguém quer fazer questionamento? Não havendo, a gente agradece, né? E aí a gente vai fazer o trâmite normal aqui do projeto. Obrigado. Acho que tem mais aí, né, Lisângela, também pra gente até para voltar, né? Esse projeto que foi apresentado agora, ele seguirá para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e também de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. É separado. É separado esse aqui? Segundo o presidente, vocês vão analisar separado isso, né? Sim, separado. Ah, então depois eu vou. Passa na pauta da ordem desta sessão para a segunda votação, o projeto de lei complementar número 01, datado de 11 de outubro de 2019, projeto de iniciativa do Poder Executivo que aprova a nova planta genérica de valores para a apuração de cálculo de IPTU e ITU do município de Orizona e da outras providências. O projeto foi colocado em votação, em primeira votação na sessão anterior, foi rejeitado pelo plenário por 8 votos e agora segue na pauta da ordem para a segunda votação. Projeto encontra-se em discussão. Presidente, Sim. só para ratificar nosso posicionamento em relação à última votação, que foi denegatória, eu tive a curiosidade de calcular para o Bito Alberto, lá em Montes Claros. Ele tem uma área lá de 2,2 hectares, vezes 10 mil metros quadrados, vezes R$12 lá na assalto, mas não autorizando, né? A Câmara repassou o recurso da federação, então considerando que ser R$12. Vezes 1%, ele vai pagar R$2.900 de IPTU. E também esse mesmo cálculo que eu fiz para alguns moradores povoados, de Corubajuba, do próprio Montes Claros. Então é mais um motivo para a gente não concordar com o projeto. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que todos os comentários, presidente, né, a gente já fez na última sessão, né? Tem só para ratificar, eu acho que é a mesma linha de pensamento que nós tínhamos na sessão anterior. Não havendo mais comentário, o projeto segue para a segunda votação. Quem for desfavorável, no caso, ao projeto, permaneça como se encontra. O projeto foi reprovado por 8 votos. Só informando, será encaminhado um ofício ao senhor prefeito, informando a decisão do plenário, que nas duas votações decidiram pela rejeição desse projeto. E ainda nesse expediente, consta na pauta da ordem para a segunda votação, o projeto de lei número 13, de 18 de 11 de 2019, projeto de iniciativa do vereador Carlos Eduardo da Silva, que declara de utilidade pública a associação que especifique e dá outras providências. O projeto foi colocado em primeira votação na sessão anterior, foi aprovado e agora segue na pauta da ordem para a segunda votação. O projeto está em discussão. Senhor presidente, como foi dito também na sessão anterior, né, é um projeto que vai ajudar, contribuir para que a associação também possa alencar, né, o seu desenvolvimento. É um projeto que tem uma relevância e, como também nós já alertamos a diretoria da associação para buscar, né, o estadual e, consequentemente, o federal, o título público estadual e federal, para que alguns recursos, algumas verbas que é possível vir diretamente pela associação. Se mais alguém quer fazer algum comentário? Senhor presidente, quero comentar a Vossa Excelência, comentar aos colegas vereadores, comentar o público presente. Como já manifestou, e aproveito mais uma vez para comentar o vereador Carlos Eduardo pela iniciativa desse projeto, porque é uma demanda há muito tempo, né, vereador Carlos? E Vossa Excelência teve a proatividade e antecipou o projeto poderia ser feito pelo Executivo, né? Então Vossa Excelência antecipou e de fato já é realidade a aprovação do projeto. Algum comentário? A gente vê, né, que
da TIS trabalhou, né, em benefício desse projeto, né, para saber o tamanho da importância desse projeto. Como é importante para a associação, mas também como é importante, né, para a sociedade arizonense e também para o meio ambiente. Né. Algum comentário? Havendo o projeto segue para a segunda votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum projeto? Só informando que este será encaminhado ao bloco de lei para que o senhor prefeito possa sancionar a lei municipal. Agora consta na pauta da ordem, para a primeira votação, o projeto de lei número 12, de 26 de setembro de 2019. Projeto de iniciativa do Poder Executivo que dispõe sobre o quadro de cargos e remuneração dos servidores públicos da Prefeitura de Arizona e dá outras providências. Primeiramente, vou fazer a leitura dos pareceres das comissões, para depois votar a emenda que foi apresentada, depois o projeto de lei. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre a emenda aditiva / supressiva / modificativa apresentada no projeto de lei número 12. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros integrantes, usa as atribuições que lhe confere o regimento interno em seu artigo 40, caput, parágrafo 1º, por suposto no disposto no artigo 128, parágrafo 1º, letras A, C e D, do regimento interno, considerando que o presente projeto de emenda acima descrito encontra-se de acordo com as formalidades previstas no regimento interno, vez que obedece os preceitos constitucionais, legais, gramaticais e lógicos, considerando também que a emenda é extremamente necessária para o ajuste dos itens que foram adicionados, suprimidos ou modificados para compatibilizar os efeitos da futura lei na administração pública da Prefeitura, manifesta-se por sua aprovação. Plenário da Câmara Municipal, aos 26 de novembro de 2019. Assinaram no parecer o vereador presidente da comissão, José Gonzaga, e o vereador membro, Altair de Souza Filho. Outro parecer da mesma comissão, acho que é ao projeto agora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros integrantes, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno em seu artigo 40, caput, parágrafo 1º, consideraram que o presente projeto de lei satisfaz as disposições legais, desde que obedece os preceitos constitucionais, gramaticais e lógicos. Porém, consideraram que o mesmo não contempla objetivamente a finalidade precípua da matéria, que é demanda de serviços, bem como bem-estar do funcionário, princípio da isonomia, justiça e organização funcional dos trabalhos da administração. Assim, considerando, resolveram inserir uma emenda que busca compatibilizar esses desvios sem ferir as leis vigentes que regem a administração pública. Assim, por todo o exposto, manifesta por sua aprovação com a inserção da emenda acostada. Plenário da Câmara, aos 27 de novembro de 2019, assinado no parecer, o vereador presidente da comissão, José Gonzaga, e o vereador membro, Altair de Souza Filho. Agora o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, usa as atribuições que lhe confere o regimento interno, esse é o artigo 41, analisando o presente projeto de lei, verificaram que o mesmo obedece às disposições legais em vigor. Porém, constataram que necessita da inserção de emenda para compatibilizar quantitativo de servidores, remuneração dos mesmos, definição correta das atribuições de cargos, bem como a supressão de alguns itens, para alcançar os fins que a matéria propõe, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal e nem causar impacto financeiro negativo aos cofres públicos. Assim, pelo assim disposto,
com a inserção da emenda acostada ao projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, manifesta por sua aprovação e da referida emenda. Plenário da Câmara, aos 27 de novembro de 2019. Assinaram no parecer o vereador presidente da comissão, Carlos Eduardo da Silva, e os vereadores membros, Martim de Freitas e Elson Vieira Cacheira. E agora é Elisângela. Agora vota-se os pareceres. Os dois. Os pareceres estão em discussão. Senhor presidente, um rápido comentário sobre esse parecer, só para quem está aqui presente, e nossa reunião é transmitida também pela Rádio Horizonte FM também, nas AFAS. É um projeto de interesse, mas de primeira linha para os servidores do nosso município. Aí nós entendemos que haveria necessidade de fazer algumas modificações, então por isso que às vezes tem uma emenda supressiva, tem uma modificativa e uma substitutiva. Então, cada uma desses itens relacionados, dessas emendas, alguma parte do projeto está sendo modificada, que a gente vai melhor explicar na votação do próprio projeto. Alguém quer fazer algum comentário no parecer? Não havendo mais então comentário no parecer, o parecer segue para a votação. Né? Quem for favorável ao parecer, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. O parecer foi aprovado por 8 votos. Certo. Então, vota-se. Parecer. Certo. Agora vota-se a emenda aditiva / supressiva / modificativa. Eu creio que é melhor os membros da comissão que apresentaram a emenda explicar sobre a mesma, né? Porque fazer leitura e também mudou várias coisas. É melhor explicar, né? Na verdade, o projeto é bem extenso, né? Então, nesse momento, a gente passa, no caso, a gente falou a emenda, né? A emenda está, no caso, em discussão, né? Na verdade, senhor presidente, nós analisamos, estudamos, reestudamos esse projeto aí há vários dias, né? Foram vários, né, vereador Aldaís, vários debates sobre o projeto. E chegamos à conclusão que há necessidade de algumas modificações. Por isso que ele apresenta uma emenda modificativa e também tem uma emenda que está suprimindo um artigo, e eu vou falar sobre isso aqui. Nós estamos suprimindo, foi apresentada uma emenda para suprimir o artigo 20 do projeto, artigo esse que trata da educação. Nesse artigo, e o artigo 34 também, né? Aqui também, o que esse artigo estava, o artigo 20 que modificava o artigo 34 da lei anterior. O que esse artigo trazia? A questão das escolas rural, não ter mais um diretor em cada unidade, sim representados por grupos de diretores. Esse sistema que foi implantado no município através de uma modificação que teve o ano passado nas escolas municipais, onde se tirou a figura do diretor em cada unidade educacional e colocou-se o diretor para o polo. O que nós analisamos ao estudar isso aqui, primeiro, vereador Zé Gonzaga, não tinha uma justificativa plausível quanto à economia financeira desse projeto, dessa questão. Outro ponto, a falta da figura do diretor nas escolas é um pouco complicado para a gente que é da educação e sabe quanto faz falta lá a presença do diretor. Não que o diretor é um vigília, não que o diretor é um fiscal, mas é o diretor que está ali para resolver os problemas de imediato. E nós tínhamos situações, presidente, de escola que tinha um diretor para 3 polos. E como que, se a escola funciona em 2 turnos, como que esse diretor cobriria essas 3 escolas? Então nós entendemos que a necessidade de modificar isso aqui. Até foi colocado a possibilidade de aumentar a gratificação e tudo.
O que nós estamos fazendo ao votar essa modificação aqui? Nós estamos coibindo isso para que isso se torne lei. Não tem nada que impeça o executivo nessa atualidade de permanecer o ano que vem da forma que está, até porque é uma política de governo, não uma política de Estado. Mas nós estamos tirando suprindo esse artigo para que isso não se torne lei e, consequentemente, as coisas passem a funcionar dessa forma. Por quê? Como é que nós analisamos? Igual eu já falei para vocês, fizemos um estudo do impacto financeiro, né, se realmente havia economia, e fizemos um estudo também da questão pedagógica, da questão da figura do diretor nas unidades educacionais. Por quê? Porque o que acontecia? Um diretor, para deslocar de uma escola para outra, ele recebe uma gratificação, ele recebe a gratificação pelas duas escolas, ele recebe um auxílio transporte, quando você tem um coordenador que movimenta também, tem uma gratificação maior. Então nós entendemos que essas diferenças aí será o suficiente para pagar, para suprir o diretor em cada unidade educacional. E a nossa preocupação aqui realmente é com o servidor público. Nós estamos preocupados em atender as demandas do funcionalismo público do município. É um projeto de grande importância, de grande relevância, mas que nós entendemos aqui a necessidade dessas pequenas mudanças. Senhor presidente, também quero comentar. Porque a data desse projeto, o projeto de lei 12, do dia 26 de setembro, assim, nós tem 3 meses quase que para estar aqui na Câmara. Na verdade, quando foi levantado alguns questionamentos, e as comissões ficaram no aguardo da Prefeitura retificar alguns itens dessas demandas nós apontadas por nós, vereadores, aqui, no intuito de valorizar o servidor efetivo. O servidor efetivo mais bem remunerado, com certeza ele irá produzir mais. Então, e nesse instante, no momento dessa discussão, a gente quer enaltecer o trabalho do presidente Renato Vieira, que teve um trabalho fundamental na apuração desses valores, onde foi feita uma elevação do salário dos servidores efetivos, uma retirada compensando os cargos comissionados. O cargo comissionado, na verdade, ninguém sabe quem ocupará no futuro o cargo comissionado, que vai depender de cada gestor do município. E o servidor efetivo, enquanto ele tiver tempo, enquanto completar o período de aposentar, ele está na efetividade. Então, nada mais justo que valorizar esses servidores. E do impacto, nesse estudo de impacto, de compensação, melhor dizendo, foi feita uma redução em torno de R$41 mil dos comissionados e um acréscimo de R$33 mil nos efetivos. Então, mesmo assim, com essa modificação, com essa alteração no projeto, a Prefeitura vai ter uma redução de em torno de R$8 mil mensais em termos de economia na folha de pagamento. E R$8 mil mensal, durante um ano, daria quase R$100 mil, que daria para tomar bastante estrada, bastante infraestrutura do município. Então, o vereador Renato debruçou em cima de item por item aqui. Um exemplo, só isso, presidente, eu continuo comentando no projeto. Alguém quer comentar a emenda? Vereadora Zé. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Só comentar que a minha posição quanto às escolas foi para tomar aquela posição nessa emenda aí para suprimir esse artigo 20. Eu conversei com funcionários das escolas, dos polos, e foi unânime a posição deles em não concordar com o diretor de polo, ou seja, a preferência deles que fosse um professor por escola. Então, professor e coordenador. Então, baseado nisso, foi assim a nossa decisão. E quanto à emenda num todo, foi muito discutido esse projeto, discutido com funcionários da Prefeitura, secretários. Propusemos a eles para que fossem feitas as mudanças, não foi feito, acharam melhor não fazer as mudanças, por isso nós fizemos a emenda.
Alguém quer comentar na emenda? Você, presidente, que fez a parte aí do... Na verdade, primeiro agradecer aos demais vereadores aqui que estão entendendo que a emenda era necessária. Na verdade, o que fizemos aqui foi o seguinte: fizemos um levantamento do que era o gasto, né, durante uma folha normal, pegamos as gratificações dos efetivos, também dos comissionados, e no levantamento que fizemos aqui a princípio, o que estava acontecendo aqui, que os funcionários efetivos iam tirar dos efetivos para aumentar os comissionados. Isso foi um serviço de contabilidade nosso aqui. Eu acho que não é justo. As gratificações que eram pagas para os efetivos, parte delas seria para uma valorização dos comissionados. Nada contra os comissionados, mas eu acho que a gente também haja visto que tem, se eu não me engano, 16 anos, que os funcionários efetivos esperam para uma valorização do salário deles, haja visto que não foi contemplado ainda com o plano de cargos, o plano de cargos de salários de carreira, no caso, o famoso plano de carreira. Então, eu acho assim que é válido a gente, nessa possibilidade que temos aqui hoje, de valorizar o funcionário efetivo. E da mesma forma também a gente continuou valorizando o comissionado. Vão notar que a diferença vai ser mínima deles, mas um pouquinho deles que tirou vai valorizar um tanto quanto até razoável o funcionário efetivo. Só para deixar claro aqui, essa emenda, o autor da emenda seria eu, no caso fui eu, só porque para a gente ganhar um tempo e para que a gente possamos concluir isso mais rápido, haja visto que tem até uma preocupação do judiciário em cima da aprovação desse projeto, até para que depois eles tomem outras atitudes lá referidas ao concurso público. Então eu me dediquei dessa condição de autor da emenda e passei essa emenda para a Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, para que eles já pudessem fazer essa emenda para a gente tocar o mais rápido possível. Por esse motivo eu agradeço os vereadores que fazem parte dessas comissões e também os demais que entenderam isso, né? Mas a grosso modo falando, a gente tentou trabalhar, com certeza não é o que precisava de ser, até porque a gente tem que respeitar também o Poder Executivo, e é sabido de todos que existe a lei de responsabilidade fiscal, porque não adianta nada também a gente colocar com um salário alto para alguns, né, ou para vários, e ultrapassar o limite, e não vai adiantar nada, que vai ter que demitir, ou vai ter que fazer um novo projeto e mostrar que aquilo lá não era plausível. E também tem o veto do prefeito também, que ele pode vetar. Mas eu acredito que isso aqui foi bem trabalhado, foi uma coisa que não vai ter uma distorção tão grande, né, um impacto tão grande. E quando o vereador Altair falou que pode ter até uma sobra de R$8.000, esses R$8.000, se o prefeito quiser também valorizar depois o funcionário, ele pode valorizar com gratificação, etc. Mas o pensamento maior é no futuro, igual foi discutido aqui, se porventura vier um plano de cargos e salário, a gente já tem um saldo para que possa também incorporar esse plano de cargos e salário juntamente com isso. Haja visto que pode correr o risco, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, se a arrecadação vai subir ou baixar, e o índice ele é repercutido em cima disso, né? Tomara que a gente consiga ter mais arrecadação, que o índice baixa e tem mais possibilidades de investimentos e também melhoramento de salários, né? E que o plano de cargos e salários possa chegar também até nós para que a gente possa voltar. Então, eram essas minhas palavras, vereador Carlos, já que você queria te falasse. E agradecer, né, a todos. E agora, nesse momento, se alguém quer falar mais alguma coisa sobre a emenda? Está bem comentado, né? Então, a emenda segue para votação, né? Quem for favorável permaneça com 5 contos, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Só informando que, após a aprovação da emenda, ela passou a fazer parte integrante do projeto de lei. E agora segue na pauta da ordem, para a primeira votação, o projeto de lei número 12. O projeto, então, está em discussão. Sim, presidente, continuando a discussão, só para melhor exemplificar,
por exemplo, o fiscal municipal categoria 1, ele vai de R$ 1.327 para R$ 1.500. Agente de saúde, não o agente comunitário de saúde, vai de R$ 1.400 para R$ 1.800, assim como assistente técnico de educação e auxiliar de contabilidade. E auxiliar de administração e serviços de saúde também vai de R$ 1.225 para R$ 1.425, aumentando R$ 200. Assistente administrativo, agente arrecadador, assistente educacional, assistente técnico de saúde também vai de R$ 1.400 para R$ 2.000. Isso aqui não ganha só o funcionário efetivo, presidente, como ganha também o Fundo de Aposentadoria, o Horizonte Prévia. Que esses recursos comissionados, fossem direcionados para os comissionados, eles contribuem com o INSS. Então, mais um motivo de fortalecimento do Horizonte Prévia. Vou deixar bem claro que esse salário que você falou é o que era proposto, não o que eles ganham hoje, né? Que hoje a média de todos os funcionários, quase todos, né? São salário mínimo, né? Esse 1.000 e pouco que você falou seria proposto pela prefeitura, a gente está aumentando, né? Valorizando um pouco mais o funcionário efetivo. De tanto a tanto, né? Sim, só que a gente fica... A vontade é contemplar todos os funcionários, mas a exigência, a questão do concurso, do edital, quando é para salário mínimo, não tem como registrar além né? Aí nós estaríamos extrapolando a lei. E outra coisa também são os pessoal do Conselho Tutelar também, que eles reclamam que ganham só um salário mínimo, que é um dos poucos municípios da Estrada de Ferro que ganha, acho que o único, se eu não me engano, se fala a memória, são os únicos que ganham salário mínimo. E não foi contemplado inicialmente. A gente espera que no futuro também possa haver uma... Não conta no projeto. Um ajuste nesse sentido. É só para deixar também, só parar em dúvida que nós usamos também aí a questão da escolaridade, né? Porque sempre o concurso, quanto maior a escolaridade, um pouco maior o salário e assim gradativamente. Na verdade, nós usamos o que estava sendo feito e valorizando de acordo com o que tinha sido proposto, né? Então, ou seja, por escolaridade e etc. Mas alguém quer discutir o projeto? Só para falar aí quando a questão, os vereadores Zé Gonzaga, da questão das escolas, a gente sentou também com a comissão da educação, esses professores que representam as entidades educacionais. Não foi uma decisão da comissão em si, sem ouvir, né, vereador Zé Gonzaga? Que às vezes nós ouvimos para saber realmente qual que era o desejo, o que estava acontecendo, qual que era o índice de satisfação, o que eles queriam para poder votar, uma vez que nós estamos aqui para representar o povo. Então a classe sente-se que era necessário não aprovar, não transformasse isso, presidente, em lei. Por isso que esse artigo foi suprimido. Na verdade, a questão aí, até quando a gente estava trabalhando em cima dessa emenda, né, foi discutida entre nós, também com pessoas da educação, igual você já foi bem explicado, que como se trata de uma política de governo, e no caso uma política de economia, ele pode continuar da mesma forma. Virando lei, com certeza o novo prefeito que entrasse e que tivesse outro pensamento, ele ter que reenviar de novo um projeto de lei para modificar essa lei. Como se trata de uma política de governo, e ele pode continuar com esse pensamento, que não vai ter problema nenhum, então acho que não tem desgaste nenhum em retirar, né, esse artigo, e continua valendo o que hoje da mesma forma que estava sendo pago anteriormente a essa situação, e segue o barco, né, como se diz, né? Então não tem prejuízo nem para os professores, os diretores, nem os chefes, os diretores e os coordenadores, né? Então não tem prejuízo nenhum, porque ele pode optar por qualquer uma das duas situações, ter o diretor em cada escola ou continuar da mesma forma, né? A única coisa que acontece é que o ano que vem nós teremos eleição para diretores. E então a gente até tivemos reunido semana passada e colocamos que esse artigo seria retirado. E se acontecendo dessa forma, o ano que vem na eleição de diretores será tratada uma eleição com diretores para cada unidade educacional, porque é o que rege a lei, né, e sabendo que esse diretor é para o pleito seguinte, sendo que o mandato do executivo finaliza em 31 de dezembro do ano que vem. Então,
Isso aí já é um acordo. Quando é que é a eleição para diretor? A eleição ela é em novembro, mas há uma possibilidade de a gente antecipar, está se estudando aí para propor também. Porque quando você falou ano que vem, eu pensei que era agora. Não, é para o ano que vem, para antecipar ela para agosto. Só para completar, presidente, o senhor disse que o ano que vem troca o prefeito que entrar, mas de repente o prefeito reelege e ele tem um pensamento diferente também com relação às escolas. Só isso para acrescentar. Sim. Eu disse que eu falei troca, não era o próprio prefeito, foi outra. Troca de prefeito. Mesmo se reeleger, troca, é outro mandato. Continuidade. Mas alguém quer discutir o projeto? Eu acho muito justo, né? Porque o funcionário já foi, né, prejudicado há mais de 14 anos, né? Que não teve, né, reclamação no seu salário. Eu acho que nada mais justo do que valorizar, né, o funcionário, porque trabalha e luta, né? Então nada mais justo que dar para ele direito, que é adquirido. Só para lembrar, vereador Juninho, que se a gente fosse pegar pelo que, na época que eles passaram no concurso, seria muito mais do que está sendo proposto hoje, mas como a gente tem que respeitar a lei da responsabilidade fiscal, eu acho que o que poderia ser feito era isso também, até para também não desvalorizar também os cargos de confiança, né, os comissionados, que também é necessário dentro de uma administração. O projeto então segue para a votação. Quem for favorável permanece como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Estou informando que esse projeto será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda votação. Pessoal, presidente. Então a gente vai para requerimentos escritos, Não temos. requerimentos verbais. Fazer um requerimento aqui. Vereador Valvino. Fazer um requerimento com o Leandro Marçal, secretário de obra. Aquela estrada que desce para vai para a cachoeira ali, ó. Vai para a cachoeira ali, frente, falando em cachaça ali, ó. Tá abrindo uns bueiros grandes demais lá no meio da chuva. Lá tem mais de 1 metro de fundura já. Já está começando a engolir a estrada. Região da Zamora. Então, que vai lá. Região da Zamora aqui. O indicado de Setinácia ali, ó. E vai lá, olha lá, porque se não arrumar agora, daqui uns dias vai ficar muito caro daquela obra lá. O requerimento está em discussão. Antiga GO 424. Lá tá querendo cada bueiro lá já. Antes E da tem ponte. aqueles dois lados já. Antes da ponte Santinácio. Não tá para Setinácia. O requerimento continua em discussão. Havendo o requerimento está em votação. Quem for favorável permanece como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Tem mais um. É mais um requerimento do Adriano Marçal também. É o nosso Porra do Batão. Lá está reclamando demais, a iluminação pública lá está ruim demais. Nós já fez requerimento esse dia aqui para o nosso povoado, mas lá está precisando arrumar e lá dentro, junto, o Adriano também, lá tem umas ruas que eles cascaiu lá e depois não foi pisar, aí bota dentro da toleira. E para não cascaiu lá, que lá que lugar tá com meio da chuva na toleira já, naquelas ruas lá, onde é assaltado. O requerimento está em discussão. Havendo o requerimento está em votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado também por 8 votos. Mais algum requerimento? Senhor presidente, quero fazer um requerimento para o Adriano e para a secretária de Ação Social, Dona Mara. Country Club. Problema. Os moradores ali da proximidade me procuraram essa semana e relatando a situação que está o Country, uma situação de abandono, inclusive com muita água empoçada nas piscinas ali, por volta das piscinas. Então, que a prefeitura, que o secretário de obra, juntamente com estou falando com a secretária de Ação Social, mas não tem nada a ver com ela, mas ela já esteve aqui a última vez, nos garantindo que em setembro do ano passado estaria já em funcionamento aquele Country. Então, não foi possível entrar em funcionamento, mas que as manutenções em função dos mosquitos da dengue, essa época agora chuvosa, e também que o Adriano também, que ele deu uma chegada também na antiga garagem da prefeitura também, a sucata lá também está cheia de água empoçada no céu velho lá, proliferando mosquito. O requerimento está em discussão.
Havendo o requerimento está em votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Senhor presidente, colegas vereadores, fazer um requerimento aqui endereçado ao comandante do policiamento aqui da cidade, da Polícia Militar, convidando ele para vir na casa para a gente discutir um pouco sobre a questão da segurança pública, a parte que compete à Polícia Militar aqui no nosso município, uma vez que nós fizemos esse requerimento numa outra oportunidade, e naquela oportunidade o comandante que estava saindo e ele nos respondeu, me ligou me falando que essa pessoa que ia assumir estaria vindo aqui. E a gente está aguardando, então convidar ele para vir aqui, para a gente discutir, para a gente ver como é que é o plano de ação da Polícia Militar do nosso município, uma vez que hoje nós estamos vivenciando uma situação em que principalmente os povoados e distritos estão desprotegidos da guarnição da Polícia Militar. Essa patrulha rural, ela estava fazendo um trabalho até razoavelmente bom, mas de repente ela desapareceu. Na nossa região ela quase não é vista mais. Então, assim, para ele vir aqui para a gente discutir, para a gente ver como que está sendo essas ações. Até porque quando vieram aqui da outra vez, disseram que estava formando um pessoal do Ministro do Rio, na academia da Polícia Militar, e que quando esses soldados formassem, ia ter mais agente na cidade, para cobrir os povoados também, distritos, e a gente não está vendo nenhuma ação nesse sentido. O requerimento está em discussão. Eu acho que o requerimento não é de grande valia, porque precisava a gente ver que, né, a gente percebe que a movimentação da Polícia Militar na nossa cidade e na nossa região é muito pouco, né, pelo número de problemas que o município tem. Então, precisa que venha aqui para a gente poder discutir as ações que deveriam ser, né, feitas. Né. Vou fazer um comentário, vereador Carlos. Eu acho que não vai ter problema algum na vinda dele aqui, até porque ele já tinha me procurado algumas vezes pedindo para vir, só porque eu falei, é só você marcar aqui, e aí foi passando o tempo, mas ele já me disse que faria questão de vir aqui para apresentar, para a gente conhecer e debater esses questionamentos que você diz, né? Eu acho que não vai ter problema algum, só para deixar registrado aqui. Outra questão também faz parte do relacionamento dos poderes, né? A Polícia Militar, juntamente com o Legislativo, os 3 poderes do município, é interessante que tenha alinhado assim, com os pensamentos, com as demandas, né? Eu tenho certeza que eles querem o melhor para o município, assim como nós também defendemos essa causa. Com certeza. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permanece como se encontra, quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Havendo mais requerimento, hoje a gente não tem inscrito na 10ª cadeira, eu sigo a palavra livre. Senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 comentários aqui na palavra livre. Primeiro é uma nota de repúdio ao deputado estadual Amaury Ribeiro. O deputado Amaury, ele parece que descontroladamente, ele chamou, em uma sessão da Assembleia Legislativa, maltratando os professores, ao ponto de dizer que era para a classe, né, os professores subir. Vou falar a palavra que ele usou, caçar um pau para subir. Então, assim, é desproporcional você ver um deputado, né, que representa o povo agindo dessa forma, principalmente contra qualquer classe, mas no caso a educação, vereador Elson. Já foi prefeito, né? Já foi até prefeito. Já foi até prefeito. Até por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho dúvidas que ele pode defender o governo. O problema dele defender o governo. Mas não há necessidade dele desmerecer e maltratar da forma que ele vem maltratando. E agora chegar ao ponto de dizer isso para a classe da educação. Chamar, mandar subir no pau, caçar o que fazer. Eu acho que está totalmente despreparado para ser deputado. Eu acho que ele tinha que ter... Ele falar que é analfabeto lá no plenário, isso é problema dele, que o pai dele mais a mãe não deu educação escolar, mas deu educação de família. Isso eu estou achando que está equivocado, porque não é o grau de escolaridade que faz uma pessoa ter uma postura. Tem isso, tem pessoas
analfabetos ou até analfabetos, que têm uma certa postura, mas dizer que é para os professores caçar o que fazer, subir no pau, pelo amor de Deus, caçar pau para subir, foi a pior coisa. E a outra que eu quero fazer aqui, até refiro aqui ao comentário do vereador Altaídes na última sessão. Não existe na história do Brasil, vereador Altaídes, um canalha pior do que esse Lula. É o pior canalha que o país já teve. E olha o que esse camarada está fazendo agora, pedindo ao STF para anular a acusação que ele obteve agora do TRF4 em relação ao sítio de Atibaia. Quem que esse caboclo está pensando que é? Quem que esse cara pensa que é? Que ele está acima da lei? Já pegou aí, se somar mais de quase 40 anos de prisão, ou mais de 40 anos de prisão, né? Não está na cadeia em decorrência da incompetência e do mau serviço que o STF faz ao Brasil, mas o cara, esse é o pior assassino da história do Brasil. Por quê? Ele não matou com arma, mas ele matou com corrupção, pessoas que morreram na fila de hospitais, pessoas que não tiveram oportunidades de se tratar, porque a corrupção leva a isso, né? E agora o cara se acha no poder, no direito de pedir ao STF uma anulação de uma condenação que ele teve. Eu espero que o Congresso Nacional aprove essa PEC da segunda instância para que esse canalha volte para a cadeia. O Brasil não pode ser tratado dessa forma, a população brasileira merece ser respeitada e qualquer cidadão que comete ato de impunidade tem que pagar pelos seus atos. E de repente você vê um ex-presidente canalha do Brasil, da história do Brasil, primeiro ele afronta, né, as leis do Brasil e agora vem com essa de pedir anulação da sentença do TRF4. Isso quando vai para o Congresso que dá mais discreta para a gente, porque aquele pessoal lá também vai estar todo mundo com o pé no buraco, então é muito difícil passar por isso. Né? Então, seria que o Judiciário que deveria tomar as providências e fazer as coisas da maneira certa. José Gonzaga quer fazer uso da palavra. Fazer um comentáriozinho aí a respeito, do vereador Carlos. Eu estou preocupado com a indenização que ele vai pegar no final daqueles anos que ele pega no presídio. Quando você vê um camarada, uma pessoa comum que fica 2 anos na cadeia, tem 7 filhos, quando ele sai da cadeia, ele pegou lá, acho que 29 mil. O outro lá que fez coisa de mexer com droga, não sei o que lá, no final da história lá, ficou lá, acho que 3 anos na cadeia, pegou lá 14 mil, e aí vai, né? Um monte de... Agora você imagina, o cara fica lá tantos anos, um ex-presidente, pega um dinheirão, né? Eu queria fazer um comentário, eu estive lá na região do Taquaral hoje, conversando com as pessoas lá, e pessoas me reclamaram alguma coisa lá que não está funcionando tão bem. Por exemplo, aquela rua paralela ao campo, que não é nem uma rua, aqueles moradores que moram do lado do campo, eles pagam de lá do rio. Eles pagam iluminação pública, lá não tem poste, não tem rua, só tem iluminação pública na estrada que passa dentro do povoado. E pagam iluminação pública. Então, eles ficaram indignados com aquilo, já tentaram reverter isso, mas não tem como. Entre outras pessoas que moram lá do lado do povoado, né, nem dentro do povoado, e pagam taxa de iluminação pública. Eu sabia disso, fiquei... A Cachoeira também tem o mesmo problema. Então só assim para... eu sei que tem em outros locais também. Eu falo né? assim, Meu ponto de vista, Zé Gonzaga, é a questão do Ministério Público resolver essa questão, né? Porque está fora da lei, né? Pois é. E aí outra coisa que eles falaram também é que o asfalto lá tá acabando tudo. A rua que desce lá da Saneágua até o povoado mesmo, ela está praticamente terra. Então, o comentário que eu queria fazer é que o asfalto lá durou tão pouco, estão criando buracos lá, o asfalto já acabou. Não tem mais asfalto, assim, tem alguns pontos muito pequenos com asfalto. Só isso. alguém quer fazer uso da palavra? Colocação, senhor presidente. Na última quinta-feira nós tínhamos no Montes Claros, né? Teve 6 vereadores reunidos lá, com o intuito de fazer a celebração do convênio lá com a empreiteira, né, da questão do asfalto remanescente lá, e onde a Câmara ficou sendo
responsável financeiramente, né? Vossa Excelência repassou o cheque de R$80 mil. Eu acho que o senhor deu uma aula de funcionário público, senhor presidente. Vossa Excelência não olhou a questão partidária, Vossa Excelência não olhou brigas, intrigas, divergências, até palavras de baixo calão dirigidas a Vossa Excelência. Vossa Excelência mostrou que é maduro, que é sábio, Deus te deu a sabedoria. E parabéns, Vossa Excelência, por ter reconhecido que o povo realmente precisa. E o que a gente fica um pouco assim a pensar é que não é reconhecido, né, presidente? Não, a gente vê eventos de pequena monta, onde é divulgado, Facebook, redes sociais aí, a realização de coisas da prefeitura. E, no entanto, eu acho que para mim é uma obra de grande magnitude, se tratando de repasse legislativo, e não houve reconhecimento e nem o prestígio, não de Vossa Excelência, mas sim do Poder Legislativo. Foi? Nesse momento, não. Depois eu posso perguntar ao plenário se não, mas agora, na verdade, não pode ser interrompido, conforme o regimento. Desculpa. A palavra continua livre. Se ninguém vai fazer uso, eu queria só agradecer ao vereador Altair pelas palavras, né? A gente fica até lisonjeado, emocionado com as palavras, porque o pensamento que a gente tem sempre foi dito aqui, né? Sempre já passei várias vezes falando que o pensamento, enquanto presidente dessa casa, era em fazer os repasses para o benefício da população, e quanto mais pessoas forem beneficiadas, seriam as minhas prioridades, né? Então eu acho que nada mais justo também que, né, aquela comunidade haja visto que o recurso que chegou foi insuficiente, mas ali ficou algumas famílias que, sem o asfalto, né, que seria necessário, e a Câmara podendo fazer isso, nada mais justo, né? Até disse isso também lá nas palavras enquanto estive lá naquele dia, que o vereador, ele não pode ter especificamente só uma região, ou uma região que a gente pode falar, porque o vereador é eleito para ser vereador do município, né? E Montes Claros faz parte do município. Então, eu acho que nada mais justo, né? Eu tenho certeza que aquilo ali é uma obra que vai durar. Eu incluí lá, que é um asfalto muito bem feito, pelo menos aparentemente a gente vendo lá, né? Os meio-fio, ficou de um excelente serviço, né? Excelente qualidade. Quero achar que continua, vai ser da mesma forma, né? Então, assim, eu acho que é muito importante essa questão dessa parceria, né? E só você falando disso, eu estou lembrando aqui que a gente estamos tentando aí, já quase que está quase que tudo findado, né? Também aquela questão das escolas que a gente sempre fala aqui, até estive conversando com o Ronald, né, Ronald, sobre isso a respeito. Está faltando agora só alguns detalhes da secretária de Educação, marcar a reunião e já começar a deslanchar também em cima das escolas. Também temos também agora, também na Cachoeira, já hoje estive conversando com o pessoal da prefeitura, me parece que vai dar andamento também. Eu acho que vai ser mais uma coisa que a gente vai poder beneficiar o pessoal da Cachoeira. E assim, só para demonstrar que da mesma forma que vai para o Montes Claros, vai para a Cachoeira, temos pensamento também no Taquaral, mas é uma coisa mais complicada, que já depende de terceiros, mas eu estou tentando, antes do fim do ano, para também deixar isso aí também encaminhado. Então, assim, são várias coisas que são chegadas aqui até nós, a gente analisa e vê se é prioridade, se são coisas que realmente é necessário. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu também gostaria, já que não tá, eu queria só fazer, né, eu ia fazer esse comentário do asfalto, né, mas como você já falou, eu já comentei, e agradecer mais uma vez, né, aos vereadores a respeito dessa emenda, que eu acho que já foi falado aqui, mas eu quero agradecer de novo, já estava anotado aqui na minha agenda, que eu acho que com certeza não vai ser o que o funcionário queria, né, os efetivos, etc., mas eu acho que vai amenizar.
Eu queria só deixar também explicado aqui, que talvez vai olhar lá assim, o salário X subiu 100%, um exemplo, o salário Y subiu só 50%. Mas é porque, infelizmente, os que ganhavam mais, chegou todo mundo no mesmo nível de salário mínimo. Quando sim foi feito o concurso, eles ganhavam X e tinha gente que já ganhava o salário mínimo. Não é que está desvalorizando os que ganhavam menos, sim, porque valorizou de novo aqueles que eram, de fato, o salário que eles tinham se tivesse sido corrigido de acordo com a lei. Então pode ter esse parâmetro, mas é só para deixar bem claro que existia também os de salário mínimo, um pouco mais, 1,5, 2, e assim sucessivamente. Então a gente tentou só amenizar não, no caso tentou valorizar de acordo com os percentuais que tinham na época dos concursos. Não havendo mais nada a tratar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, convidando para a próxima sessão, que vai ser amanhã, né, conforme foi agendado já na última sessão, no dia 4. E antes disso eu queria só perguntar, qual é o seu nome? Esqueci que agora. O assunto é pertinente que a gente estava discutindo. Eu quero fazer um comentário do projeto e também com relação... Aí eu vou perguntar ao plenário aqui, eu já disse que falta 10 minutos para a gente concluir. Se eles concordarem sobre isso, eu passo a palavra para você. Senão a gente tem que cumprir com o regulamento. Como eu pergunto, conforme ela diz que é pertinente, a gente convida, a senhora tem 10 minutos para falar aqui. Pode vir aqui na frente, fica mais para a plateia também ver. Pode ser daqui, né? Tranquilo. Então eu agradeço por essa concessão que você está nos dando. Cumprimento a todos os presentes. Eu sou Renildes, presidente do Sintego, da Regional de Silvânia. O Sintego é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás. Eu agradeço o Renato por ter disponibilizado todas as leis para que a gente pudesse analisar, a gente deu uma estudada. E também acho bom esse bom senso que tanto o Renato como os demais vereadores tiveram de ouvir a categoria, né, de estar fazendo as modificações necessárias. E a outra coisa que eu gostaria de estar fazendo, de estar pedindo vocês, os senhores vereadores, é com relação à reforma da Previdência que vem mexer na nossa aposentadoria, que vem mexer no sonho de todo trabalhador de se aposentar. O projeto de lei já está na Assembleia, são 10 votações, já aconteceram 2 votações e tem alguns pontos assim bem prejudiciais para nós. Eu mesmo faltaria 5 anos para eu aposentar, com a reforma vai faltar 5 anos, porque não tem, vai faltar 15 anos, porque não tem uma regra de transição. Então a gente vai estar pedindo esse bom senso que todos os vereadores aqui trabalharam para algum deputado. Então essa sensibilização aos deputados de pedir realmente para poder estar olhando esses pontos críticos, principalmente não poder aposentar em 2 redes, né, em 2 vínculos, sendo que a gente trabalhou, eu aposentei na rede municipal, estou quase aposentando na estadual, estaria, né, quase aposentando na estadual, a gente contribuiu e não pode aposentar nos 2 vínculos. A outra coisa também é retirar o quinquênio, que a cada 5 anos você tem direito a tantos % no seu salário, você não vai aposentar com ele e vai tirar o quinquênio do nosso salário. Isso vai diminuir muito o salário de todos os trabalhadores. Com relação também à contribuição, hoje se você ganha 5.700 e pouco, você continua pagando a Previdência, mesmo que você, né, já aposentou. Agora, a partir da reforma, você ganhou acima do salário mínimo, você já vai contribuir com a Previdência. Então, não vou falar todos os pontos, mas nós elencamos 9 pontos que a gente vai assim cobrar dos nossos deputados que revejam direitinho, porque o Estado vai ter a oportunidade de estar fazendo as modificações na lei. Então agora o momento, nós vamos fazer enquanto sindicalistas, nós vamos fazer pressão sim, porque não é isso que o trabalhador quer. O
está matando o sonho de todo trabalhador, não só da educação, como todos os trabalhadores. Então, é esse pedido que eu gostaria, vou deixar o projeto aqui, vou deixar também esses pontos perigosos, né, que causam prejuízo para nós. E eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram de estar falando, tá? E no final eu entrego para vocês o projeto que está lá, tá? Muito obrigada. Para o senhor, só uma coisinha. Sim, pode ficar à vontade. Você sabe dizer por que eles não esperaram a PEC paralela e já antecipou a PEC a nível estadual? A senhora só tem informação? Não, eu não sei. Eu só sei que eles pegaram o projeto tal qual estava lá e colocou lá. Porque Não houve, no não grupo está que eu tô havendo falando que discussão. Eles não esperaram a PEC paralela, né, do governo federal e já antecipou já a votação da PEC a nível estado, que vai ser para os municípios também. Exatamente. A nossa luta é porque se a gente não mudar lá, depois, assim como eles fizeram, copiou lá do federal, os municípios vão querer também copiar do estadual. Então, a nossa luta é realmente na Assembleia. E eu vou dizer para vocês que todos os trabalhadores estão em alertas, porque nós vamos realmente lutar pelos nossos direitos. Eu acho bem interessante também, Thaís, porque é lógico que a gente não sabe a cabeça dos deputados federais. Vai que eles tentam mudar qualquer coisa, como que eles já estão aprovando uma coisa que ainda nem foram votados na Câmara dos Deputados, né? Porque é sabido de todos que teve votação do Senado, agora tem a paralela, que é onde entra, né, os estados e municípios, mas ela vai voltar para a Câmara, né? Ou seja, né, já estão antecipando uma coisa que também alguma coisa de erro, alguma coisa errada tem aí. Uma das alegações do Caiado que tem mais servidores inativos que ativos. Sim, mas alguma coisa está errada, né? A gente já passa na frente até do da Câmara. O pacote de Muito maldade do O Caiado. funcionário tem Obrigada. dever, mas ele também tem direito. Então, já que ele paga os seus deveres, tem que correr atrás dos seus direitos. Né? Porque cobra a vida inteira e depois, na hora dele aposentar, quer tomar Exatamente. Obrigada. Obrigado. Então, nesse momento, já convocando para amanhã, às 19 horas, a gente encerra, mais uma vez agradecer, né, a presença de todos, a gente encerra essa sessão. Obrigado a todos e boa noite.